A Deus, obrigado, Gessé. Abra aí no livro de Gênesis, capítulo 2. Hoje iniciando aqui o capítulo 2. E 3 versos apenas. Porque os 3 primeiros versos irão retratar aqui o 7º dia. Diz o seguinte, amados, o capítulo 2 de Gênesis, verso 1 a 3. As crianças já estejam atentas, tá? Preparando aí para falar não, né? Desenhar ou perguntar para os pais o que se trata esse 7º dia, tá bom? Capítulo 2, verso 1 a 3 diz o seguinte, na Bíblia. Versão King James, 1611. Assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no 7º dia Deus terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou no 7º dia e de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Oremos. Pai eterno, estamos diante da Escritura, Senhor. Estamos aqui diante da Tua Palavra, que tanto Deus pode nos ajudar, que tanto Deus pode nos santificar, nos fortalecer, gerar fé naqueles que ainda não têm. Ó Pai, que a Tua Palavra penetre no mais profundo do nosso ser. Que a Sua Palavra encontre lugar, Deus, no direcionamento das nossas vontades. E que elas, Deus, seja o nosso aio, seja o nosso tutor, Deus, para as nossas vidas. Só podemos compreender e receber dessa forma a Tua Palavra, Deus, se o Teu Santo Espírito agir em nós. E eu peço, Pai, por esta ação, eu peço, Pai de amor, por esta condução neste momento. Que o Senhor me ajude também como aquele que está expondo as Escrituras, pois sou fraco e necessitado, Senhor. Reconheço diante de Ti, Deus, a minha pequenez. E peço, Deus, que o Senhor me conceda graça e misericórdia, para que eu continue, Deus, sendo fiel, para que eu nunca, Deus, me desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre, Deus, permaneça nos eixos da Tua Palavra, Senhor. Ajude essa igreja a crescer, Deus, em conhecimento, em temor ao Senhor, pela ação do Espírito Santo, na ação, Deus, na condução da Tua Palavra. É o que eu te peço, Deus, porque tudo isso que fazemos e lhe pedimos é no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amados, capítulo 2 inicia-se hoje. Então, estamos aqui no 7º dia da criação. Né? O último dia, digamos assim, mas não de criação, porque para criar foi até o 6º. Né? O 6º dia foi o último dia de criação. Estrutura do livro. Então eu sempre passo aqui para os irmãos qual que é a estrutura do livro de Gênesis, para que o irmão faça a sua leitura em casa ou continue até mesmo estudando esses textos de uma forma mais proveitosa. O autor desse livro é Moisés, irmãos. E Moisés, como autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele tem alguma intenção em cada um desses livros. A primeira, em Gênesis, é apresentar Deus como criador de tudo que existe, de tudo que vemos, de tudo também que não vemos. Ele apresenta a criação dos homens como a imagem de Deus. Ele irá apresentar a origem do pecado, da desobediência humana. Ele irá apresentar também, irmãos, as alianças feitas com o seu povo. Nosso Deus é um Deus de alianças, um Deus de pactos. E é assim que ele vem administrando, no longo da história,
né, todo o desenrolar da ação redentiva do homem. A própria palavra, amados, do início, as primeiras palavras aqui do capítulo 1 de Gênesis já fornece qual que é o propósito do autor. O princípio, Bereshit. Ou seja, o início de tudo. Gênesis nos apresenta toda a origem humana, toda a origem de alianças, toda a origem do pecado, aonde que se iniciou as coisas, aonde que teve o princípio. E olhar para o princípio é algo libertador, digamos assim. Porque quando olhamos para o princípio, nós podemos encontrar respostas que nunca tivemos. Olhar para o início responde quem nós somos hoje. Eu exemplifiquei dessa forma, acredito que semana passada, que às vezes quando olhamos para a nossa própria família, olhamos para o início da nossa família, qual foi a origem, né? E às vezes o seu sobrenome é que vai trazer essa origem, você começa a entender certas características, certos acontecimentos que culminaram no que você é hoje. Então, amados, Gênesis, num caráter espiritual, religioso, tem esse objetivo, tem esse princípio de nos apresentar Deus iniciando tudo, de nos apresentar o início de tudo em Deus. Então, o objetivo de Gênesis, antes de mais nada, é espiritual, é religioso e não científico. Esse livro, amados, foi escrito para nos aproximar de Deus, para despertar em nós o temor a Deus. E, amados, destacamos aqui a formação dos seres e a relação desses seres para com Deus, com as criaturas. Vocês viram semana passada também que Deus ele teve um envolvimento ainda maior com a criação do homem, a qual ele fez a imagem e semelhança. Aqui temos um relato, irmãos, da ordem da criação, a origem de tudo. Um Deus sendo revelado. O maior objetivo de Moisés é apresentar um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo um Deus condescendente. Um Deus que está próximo da criação. Mas sim, como cantamos no Salmo 8, um salmo que exalta a Deus pela criação. Vamos orar mais uma vez? Porque eu creio que ainda a atenção de muitos irmãos não está na palavra de Deus. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, eu lhe oro, Deus, mais uma vez, para que as crianças, os adultos, todos nós aqui, estejamos prestando atenção na Tua palavra, para que, Deus, nada tire o nosso foco das Escrituras, Senhor. Eu te peço, Pai de amor, que os pais estejam controlando os seus filhos, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos abençoe nesta manhã, pois se trata de um dia tão especial, Deus. O dia do Senhor, um dia consagrado, um dia santificado, Pai de amor, para que possamos lhe cultuar, Deus. Nos ajude, Pai, a ter a atenção na Tua palavra, a refletir e a meditar nas Escrituras, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Deus. Capítulo 2, amados. Amados, se algum filho estiver com problema, pode sair lá fora, por favor, para que a atenção aqui não seja dispersada, por gentileza, tá? O capítulo 2, amados, vai retratar aqui uma apêndice da história da criação. O que é uma apêndice? Eu já havia falado aos irmãos que o capítulo 2 ele faz um parênteses e traz algumas explicações mais detalhadas do que nós vimos no capítulo 1 sobre a criação, tá? Então, haverá aqui uma explicação, um detalhamento, mais particularmente da parte da história que está intimamente relacionada com o homem. Nele temos a instituição e a santificação do dia do repouso, que vamos ver hoje, dos versos 1 a 3. Nós veremos uma narrativa mais particular da criação do homem, dos versos 1 a 7. E no terceiro momento, amados, nós vamos ver a descrição do Jardim do Éden, dos versos 8 a 17. Nós veremos a criação da mulher, o seu casamento com o homem e a instituição da ordenança do casamento, que nós brevemente já vimos
no capítulo 1, né? Quando ele criou o homem, macho e fêmea. Isso está no verso 27 do capítulo 1, tá? Que já foi abordado aqui. Mas veja, o capítulo 2, então, é uma apêndice, é uma explicação mais detalhada do que aconteceu no capítulo 1. Muitos se perdem, né? Mas, poxa, se amarram a cronologia, aí você vê no capítulo 1 ele criando macho e fêmea, mas depois que ele vem criar, né, realmente Eva, dar mais detalhes do Jardim do Éden. Não, amados, é uma apêndice, tá? É uma explicação. Não se apegue tanto à cronologia, tá? Na leitura bíblica, preste atenção. Às vezes, sim, irá ter uma cronologia nos fatos narrados, mas às vezes não. Às vezes não teremos a cronologia, teremos explicações do que disse anteriormente, tá? Como é o caso aqui no qual estamos. Amados, a criação não se encerra, amados, com o ser humano, mas com o sábado da criação. O descanso de Deus de toda a sua obra, o dia final da criação, não é limitado pelo ciclo repetitivo de houve, tarde e manhã. Ou seja, o sábado da criação tem uma perspectiva infinita, eterna. Ele encerra a criação do mundo com um toque da eternidade. Pedro, tá tudo bem aí, Pedro? Tudo certinho aí? Precisando de ajuda aí? Conto com a ajuda do irmão, tá, Pedro? Por favor. Tá bom? Gessé, por favor, ajude aí qualquer coisa, tá? Veja o que está acontecendo aí, qualquer coisa leve lá para fora. Tá bom? Amados, me ajudem, por favor. Me ajudem, porque se a minha atenção não estiver aqui, eu não consigo transmitir nada, eu não consigo conduzir aqui, é melhor a gente encerrar e ir embora para casa. Perde a finalidade, irmãos. Eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu preciso de atenção no que eu escrevi, no que eu esbocei, no que a palavra de Deus tem para nos comunicar. Amados, hoje estamos aqui para falar, irmãos, do dia eterno. Peço perdão aos irmãos que estão acompanhando pela internet, amém? Mas às vezes acontecem essas coisas, tá bom? Amados, o dia final da criação, então ele não segue o mesmo ciclo, a qual os irmãos já viram. Houve tarde e manhã, e assim houve. Mas, ou seja, amados, o sábado aqui, instituído, o último dia, não seguiu o ato criativo, e sim houve um descanso. Então, amados, temos que olhar para o sétimo dia, a encerração da criação do mundo, com um toque da eternidade, tá? Então, a partir de agora, vamos entrar no texto. Eu vou utilizar aqui a versão King James, tá? Atualizada, e os irmãos podem acompanhar comigo, tá bom? Então, veja, amados, inicialmente, o verso 1 do capítulo 2 vai dizer: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. Assim foram concluídos o céu e a terra. Amados, a afirmação final sublinha que Deus concluiu toda a obra da criação, destaca seu poder, pois o que Deus se propõe a fazer, ele conclui. Os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados, irmãos. É isso que nós já podemos concluir aqui com o início do verso 1. Aquilo que ele decidiu criar como céus e terra, ele criou, ele concluiu. O que Deus começou a construir, ele mostrou-se capaz de concluir. Quantos de nós nos propomos a iniciar alguma coisa e paramos no meio do caminho? Quantos de nós queremos fazer grandes feitos, grandes planos, colocar grandes planos em execução e não temos condições de chegar ao final desses planos? Você percebe que no verso 1, Deus concluiu céu e terra.
Deus concluiu tudo. Amados, sua majestade, sua supremacia, seu soberano poder é destacado nessas simples palavras. Então, terminados, amados, os primeiros 6 dias, ele tinha concluído a sua obra de tal maneira que, embora a sua providência, ele trabalha até agora, porque sabemos, como Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora. O meu Pai trabalha ainda hoje. João 5,17. Então a sua divina providência ainda continua. Ele ter concluído o céu e terra não significa que ele está ocioso. Não significa que ele não está trabalhando. Preservando e governando todas as criaturas, assim ele permanece. E em particular, recriando os seus eleitos à imagem de Cristo. A obra da criação de Deus, podemos dizer que ela não se encerra apenas aqui, mas ela continua sendo feita, porque todos nós somos recriados. Todos nós somos, amados, feitos à imagem de Cristo, através da obra de perfeição, de aperfeiçoamento do Espírito Santo. E ainda assim, ele não cria nenhuma nova espécie de criatura. Este breve relato nos revela que a pequena amostra do poder de Deus executa com primazia, com exatidão, os seus planos. Deus, amados, quando se submete ou tem o desejo de criar algo, esteja certo de que ele conclui. E isso nos traz algumas seguranças, isso nos traz alguns confortos. Quais, amados? De que se ele iniciou a obra em minha vida, não existe uma parcela de dúvida de que ele não irá concluir. Assim como ele concluiu a obra da criação, amados, certamente ele terminará a obra em nossos corações. Ele certamente nos aperfeiçoará em Cristo. E diz o texto que assim foram concluídos céu e terra. Interessante aqui, amados, com todo o seu exército, né? A palavra hebraica aqui é tsalbal, né? E significa exército. Normalmente se refere aos céus. Mas exército aqui também pode ser colocado como estrelas e hostes que devem louvar a Deus. Como exército, irmãos, também pode ser um paralelo a todos os povos. A expressão todo exército, e nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, abrange todos os seres nos céus e na terra, inclusive aqueles que não são expressamente mencionados na criação do mundo. Ou seja, os teólogos vão divergir nesse ponto, mas o texto aqui ele traz um embasamento muito forte de que Deus criou aqui também, nesses 6 dias. Alguns dizem que no 6º, outros não, mas de que Deus criou os anjos e todos os seres celestiais. Que eles são seres criados, nós sabemos, né, com base em outros textos. Mas o momento exato em que ele criou os anjos é divergente. Alguns apontam para um lado e outros teólogos para outro. Mas, de qualquer forma, todo o seu exército, tudo que podemos ver de seres humanos, tudo que podemos ver de hostes, de potestades, está sob o controle e o domínio de Deus. O que Deus concluiu? Tudo. Isso não importa o dia e qual momento ele fez seres angelicais, celestiais, mas de que tudo foi concluído nós sabemos. Deus, naquilo que ele tinha como plano, na sua imensa sabedoria, ele executou com um imenso poder. As criaturas feitas, amados, tanto no céu quanto na terra, são os seus exércitos. E como é grande a sua soma. Todas conhecem o seu lugar e permanecem nele. Deus as usa como seus exércitos para a defesa do seu povo, para a destruição dos seus inimigos, pois ele é o Senhor dos exércitos. Quando eu penso nessa palavra, e muitas das vezes se refere a Cristo, porque é ele quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele é o Senhor dos exércitos. Isso significa o quê? Que ele está levando a cabo, que ele está levando à execução de tudo e de todos.
Até mesmo o indivíduo que o rejeita abertamente. Ele pensa que vive para si mesmo e está sob o controle da sua vida. Mas ele, de certa forma, irmãos, está sob o controle do Criador. Ele não move nada, ele não age nada sem se mover em Deus. Todos nos movemos e todos existimos em Deus. Não existe, amados, vida fora de Deus. Não existe nada fora do nosso Senhor. Por isso ele é o Senhor dos exércitos, porque ele concluiu todo ele e ainda o mantém em movimento. Os céus, a terra são obras acabadas e também o são todas as criaturas que nele estão. Tão perfeita é a obra de Deus que nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve retirar. Não tem nada, amados, que podemos olhar na natureza, na criação, ou até mesmo nos homens, e pensar, aqui faltou isso, aqui tem um toque de imperfeição. Não, tudo está perfeitamente ajustado. Tudo que se havia de criar foi criado e foi concluído. Isso que nos afirma o verso 1, que Deus é soberano, poderoso, onipotente, e aquilo que ele planeja executar, ele conclui. E nós somos criação sua. Perceba, amados, Daniel, capítulo 4, verso 35, se você puder abrir aí, faça favor. Abra em Daniel 4, 35. A palavra de Deus diz o seguinte, em Daniel 4,35. Se quiser só anote, eu leio para o irmão. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Amados, o verso 1 de Gênesis 2... por ele ser o criador de todo o exército, de tudo aquilo, amados, que podemos ver, aquilo certamente lhe é subserviente. É impossível que o Criador passe a se submeter à criatura. E o que mais se vê hoje no meio religioso, irmãos, é a criatura querer impor para o Criador como ela deve agir. O texto de Daniel, capítulo 4, verso 35, em consonância com o que estamos vendo em Gênesis 2:1, estabelece uma supremacia, estabelece a soberania do Criador. Todos os povos da terra são nada diante dele. Por quê? Porque são criaturas. Ele age como lhe agrada com o quê? Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. E assim, amados, nós vemos o quão absurdo é as pessoas que acham que Deus está sob o controle delas. Eu determino que isso aconteça, eu não aceito isso na minha vida. Eu não. Ninguém resiste à mão de Deus, e se algo está acontecendo ao nosso redor, se algo está acontecendo em nossas vidas, isso é porque existe um Deus criador e que movimenta os seus exércitos. É isso que nós precisamos entender. E quando eu digo que nessa criação tudo é perfeito, eu estou com pensamento em Eclesiastes capítulo 3, verso 14. A qual o irmão pode abrir. Eclesiastes 3,14. Perceba, amados. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz
para que os homens o temam. É como Cristo diz, pode você acrescentar um côvado à sua estatura? As suas preocupações pode acrescentar algo nos seus planos? Quantos planos que nós fazemos são frustrados, irmãos? E por que são frustrados? Porque não estão de acordo com a vontade soberana do Senhor dos Exércitos. É isso, amados. O verso 1, não tem como eu falar do verso 1, da conclusão da criação que ocorreu no 6º dia, porque ele está falando assim, Deus concluiu. Ou seja, ele encerrou toda a obra criacional no 6º dia. E no 7º ele irá descansar. Então perceba, amados, no verso 2 agora, entrando. No 7º dia, ou seja, a obra de Deus encerrou-se no 7º dia. Quando o sol raiou, Deus cessou suas obras. Nada mais havia para se criar. Nada mais. A perfeição estava instituída. Declaro como que ele declarou toda a obra criada no verso 31 do capítulo 1, tudo como muito bom. Em 6 dias ele separou para si mesmo um dia de contemplação, um descanso eterno. O dia do Senhor é um dia, amados, transcendente. E a partir de agora eu passo a falar, amados, do verso 2, sobre esse dia do descanso. Deus havia terminado a obra que determinara. E perceba, como eu disse, né, amados? Encerrar não significa que ele não tinha continuado, né? Ou ainda não algo estava incompleto. Mas o que ele deu ao trabalho por encerrado, porque realmente chegou ao fim. Ao fim da construção da tenda do encontro está escrito assim, Moisés acabou a sua obra. Essa expressão, Deus terminou sua obra, não se refere à finalização de algo, mas simplesmente à constatação de que algo terminou, tá? Então, amados, Deus está constatando para todos nós, através aqui dos escritos de Moisés, que realmente ele concluiu. E nesse dia, Deus havia terminado a obra que determinara, e nesse dia descansou. E aqui, amados, perceba que interessante, a palavra descansou em hebraico significa sabate. Descansar é sabate. Nesse dia descansou. Descansar, abster-se de qualquer trabalho. Ele não descansou como alguém cansado, porque Deus não cansa, irmãos. Mas como alguém satisfeito, com os exemplos de sua própria bondade e as manifestações da sua própria glória. Aqui Deus estabelece um padrão do ciclo de trabalho do homem. Ele deu um exemplo da necessidade do homem de descansar. Trabalho aqui, amados, emite sua glória e atributos. E o descanso emite o quê? Reflexão e contemplação do Criador. Quando, amados, eu vejo, Deus havia cessado todo o seu trabalho, terminado, descansado. Isso emite o quê, amados? Que Deus também está em ação. O fato dele estar descansando não significa que não tem nada a se pensar, nada a refletir. Pelo contrário. Se Deus está nos demonstrando um descanso, não é por ele mesmo. Porque Deus não cansa, amados. Deus é uma fonte inesgotável. Deus, ele não emana energia quando está trabalhando, como nós. Se eu te der uma enxada e mandar você capinar um terreno, até meio-dia você já vai estar pingando de suor, porque a sua energia, ela vai o quê? Dissipando. Deus não. Deus, ao agir, ele tem fonte inesgotável na sua ação de poder, onipotência vem disso, de não ter limite em si mesmo para executar algo, de ter poder para algo.
Então, amados, o descanso aqui está mais para nós do que para o próprio Deus. Assim como a criação que ele fez no sexto dia está para quem? Para o homem, domine sobre a criação. Então, quando eu penso em trabalho, eu penso em Deus emitindo sua glória e atributos, pois a natureza, a criação, transmite a glória de Deus, os atributos invisíveis de Deus. E quando eu penso no descanso, Deus está nos colocando para refletir. Deus está nos colocando para contemplar o Criador. Então, nesse dia descansou o sabate de Deus de todo o trabalho. Trabalho aqui, irmãos, vem do hebraico melahal, e significa ocupação, negócio, trabalho propriamente dito. Descansou de todo o trabalho que havia realizado. A palavra, amados, hebraica para trabalho deriva de uma raiz enviar. Deriva de uma raiz enviar. Trabalhar é enviar. É você estar envolvido com algo, enviado a algo. Trabalho, amados, é um envio, é uma incumbência. Como os 6 dias da criação de Deus são chamados de trabalho, aquilo que o ser humano entende por trabalho acaba adquirindo um valor inestimável. O trabalho surge em Deus na obra da criação. Logo, toda ociosidade, vadiagem, é o quê? Abominação. O que eu quero dizer com isso? Se Deus trabalhou, é porque isso é santo, justo e bom. Se Deus nos mostra que ele trabalhou em 6 dias e cessou o seu trabalho em 1, é porque ele está estabelecendo um padrão para a humanidade. Deus está estabelecendo nele mesmo, pois ele é a fonte de todas as coisas. Então nós, como seres humanos, devemos olhar para esse Criador, devemos nos atentar para cada passo do Criador, tudo que ele nos demonstra, tudo que ele nos revela, e estabelecer um padrão como criaturas. Porque só somos criaturas graças a esse Criador. Então, amados, devemos olhar para ele. E o que ele fez? Trabalhou em 6 dias. Se o próprio Deus trabalha em 6 dias, o que dizer de todo o trabalho, de toda a vida ociosa? O que dizer sobre o vadio, aquele que não quer trabalhar, o vagabundo? O que dizer sobre a pessoa que quer viver à margem da sociedade e não se submeter a um trabalho? Se o próprio Deus se envolveu em um trabalho, o que dirá de nós, criação? Vai ter com a formiga preguiçoso. Por isso que a vadiagem, ela é uma distorção da obra criacional. Para muitos, o sabate é todo dia. E não é. O sabate é apenas um dia. E esse descanso, como eu vou exemplificar mais adiante, e o próprio texto vai fazer isso, ele tem um fim específico também. Então veja, amados, quando surgiu toda aquela polêmica com o pastor Marcos Granconato, ele falando sobre os mendigos, e nós temos irmãs aqui que já fizeram o curso da Jocum sobre os mendigos, mais de 90% deles não querem ter compromisso com horário, não querem ter compromisso com trabalho, não querem ter regras, não querem ter nada, querem viver à margem. Por quê? Ele ganha o cobertor, ele ganha a marmita dele e vive na margem da sociedade, e ali ele fica. Não quer trabalhar. Ele está distorcendo, ele está pecando. Ele precisa se arrepender do pecado dele. Ele precisa produzir algo nos 6 dias. O ser humano não foi feito para ser ocioso, irmãos. E Deus está demonstrando isso. Deus havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho. Aí as pessoas ficam falando, né? Adão. Se Adão tivesse pecado, não ia ter que trabalhar. Que ignorância. O homem, no seu estado reto, sem o pecado, ele já trabalhava. Por quê? Porque é o padrão estabelecido pelo próprio Criador. Então,
vadiagem, é contra a obra criacional. É pecado. É distorção. Um exemplo a ser seguido, irmãos. Como o trabalho humano inclui o envio, incumbência, nunca se esqueçam disso. Quando você estiver trabalhando, você tem que pensar, isso aqui é um envio. Isso aqui é uma incumbência de Deus para mim. O meu trabalho é abençoador. Você tem que pensar isso sobre o seu trabalho. Você não tem que encarar o seu trabalho como um fardo. Não! Você tem que pensar que o seu próprio Deus Criador, ele se envolveu no trabalho. E aquilo é uma incumbência para nós. Então você também é enviado como criatura para o trabalho. Seja no seu lar, cuidando dos seus filhos. Mas, amado, você deve acordar cedo. Você deve chamar seus filhos para acordar cedo também. E começar a produzir em 6 dias. Perceba, amados, é um exemplo, é um envio da parte de Deus. O descanso de Deus no 7º dia, perceba, não é um abandono do mundo, mas a glorificação final dele, que olha para o Criador. Mais tarde, o decreto do sábado de Moisés encontraria sua base, sabe no que, amados? Na semana da criação, na obra, base na criação. Vamos ver? Êxodo 20, verso 11. Abre aí. Vou ler do 8 até o 11, porque aqui está o 4º mandamento, né? Lembra-te do dia do sabate. Sabate é? Descanso. Para santificá-lo. Já vamos falar sobre o que é santificar esse dia. Olha o verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É para ficar ocioso? Mas o 7º dia é o sabate do teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Verso 11, destaque para o verso 11. Pois é conjunção. Ele está explicando o porquê disso tudo. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º. Qual que é a base, então, do 4º mandamento? Obra criacional. Então não é porque está na lei de Deus. Eu diria que é algo até superior, mas a lei de Deus é o próprio Deus. Mas é olhar para o Criador e como ele se envolveu com a criação. Assim como a homossexualidade que falamos é uma perversão da criação, a ociosidade também é uma perversão da criação. Entende? Porque Deus está nos dando uma incumbência em 6 dias. Ele está nos envolvendo em um exemplo que ele próprio deu. Ele próprio deu. E Cristo, ele faz a mesma coisa, se você perceber. Amem como eu vos amei. Obedeçam como eu obedeço o Pai. Cristo é o exemplo. Então nele fazemos tudo. Nele somos capazes. Nele. Os irmãos percebem que então a obra da criação, ela institui para nós o desejo e o projeto de Deus para cada um de nós. Ela institui e normatiza como nós devemos viver, como seres humanos criados. Nós não podemos inventar, eu quero ficar ocioso 3 dias, eu vou me programar, eu vou estudar, para que eu não precise mais trabalhar, eu quero ganhar na Mega Sena, aí eu vou ficar só em casa. Não foi para isso que você foi criado. Você foi enviado, porque o trabalho que você tem em mãos deve glorificar ao Senhor. Deve também revelar os atributos de Deus para quem está te vendo, como cristão. Quando você se envolve em um trabalho, você está ali glorificando a Deus e você está representando Deus. Porque você foi criado para isso. Então, no verso 3 agora. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou,
Porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Veja, amados, esse sétimo dia, a qual já foi introduzido no verso 2, agora o verso 3 aqui, Moisés vai nos trazer qual que é a especialidade, qual que é o detalhe desse dia. E as primeiras palavras que temos aqui no verso 3 é que Deus abençoou o sétimo dia. Isso está em pé de igualdade com as outras bênçãos proferidas anteriormente no capítulo 1. Vocês lembram? Tem duas. Quando ele cria os animais, ele abençoa para que eles sejam férteis e multipliquem-se. E a mesma coisa ele faz com o ser humano. Se trata de bênção. Se trata de concessão. Então, o sétimo dia está em pé de igualdade com a bênção de você gerar um filho. De você gerar um ser humaninho desse. A bênção do sétimo dia está em pé de igualdade com todas as outras bênçãos que Deus proferiu para a criação. Assim como não querer ter filhos é pecado, assim também profanar o dia do Senhor, que ele abençoou, também é pecado. Não amaldiçoe o homem aquilo que Deus abençoou. Não distorça aquilo que Deus instituiu. Então, amados, essa aqui é a terceira bênção em todo o processo da criação. Abençoar abrange o quê? O que significa abençoar? É Deus conceder força, conceder fertilidade, isto é, a bênção do sétimo dia concede a esse dia uma força que o tornará frutífero para a existência humana. Por meio desta bênção, o dia de descanso recebe a força que promove, aviva, enriquece e preenche a existência. Eu não disse que está em pé de igualdade com multiplicar, ser fértil, ele não abençoou da mesma forma, ele agora está fazendo isso com o dia. Significa que o dia, então, ele tem um poder de nos vivificar. Tem um poder neste dia, claro que isso tudo, espiritualmente falando, de enriquecer, de preencher a nossa existência. Em um dia, irmãos. Em um dia. O caráter espiritual do dia do Senhor, ele é tão profundo que você necessita de espiritualidade para poder entender. A força desta bênção, irmãos, isto é, o fomento, o bom resultado que emanam desse dia, que ele está abençoando, não sou eu que estou abençoando, é o próprio Deus. Tanto que na lei que eu já li para os irmãos, a base daquela lei instituída é isso aqui que nós estamos. Amados, o bom resultado que emanam desse dia abrangerão o quê? Todos os outros dias da semana. Por que consagrar o dia do Senhor é abençoador? Porque Deus o abençoou. E neste dia, quando eu o consagro ao Senhor completamente, isso é uma preparação para os outros 6 dias da semana. Entenda, amados. É uma força. Bênção é isso. O que é Deus abençoar alguém? É Deus conceder algo. É Deus conceder uma dádiva. É Deus conceder força. É Deus conceder o dom de você gerar. Olha os níveis de igualdade que está aqui. A terceira bênção instituída. E ele só abençoou? O que está escrito aí? O santificou. Aí as coisas ficam ainda mais sérias, ainda mais importantes para nós, especiais. A peculiaridade do sétimo dia, irmão, em comparação com os 6 dias da obra da criação, é o fato de ter sido abençoado e santificado. E se difere das outras bênçãos porque Deus não disse santificou. Deus abençoou, dizendo:
Esse dia, amado, perceba os detalhes do texto. Ele tanto a abençoa como as outras duas, mas ele também a santifica. E o que significa isso? A santificação do sétimo dia refere-se a toda obra já concluída. Com ela foi instituída uma ordem, veja só, uma ordem para a humanidade, segundo a qual o tempo é subdividido entre duas categorias. 6 dias, eu oro de que forma? De que forma? Isso aqui é cotidiano. E um dia, eu oro de que forma? Sagrado. Deus santificar algo, assim como ele santificou a Arca da Aliança, assim como ele santificou todos os utensílios para o seu templo, poderia ser manuseado de qualquer forma? Não. Aquilo era consagrado a ele. Aquilo é sagrado. Então você deve dividir o seu tempo de que forma? Na semana. Como que você deve viver como criação? 6 dias em cotidiano, 6 dias com as suas rotinas, 6 dias nos seus trabalhos, que não tem nada, não tem nenhum problema no seu trabalho. Depende de alguns, né? Porque às vezes alguns trabalhos são pecaminosos. Mas um dia de 7 é consagrado ao Senhor. Não é dia para você fazer nada. É dia para você buscar o seu Salvador. É dia dele. É dia santificado a Deus. Não é dia para você ficar com a sua família na praia curtindo, jogando bola, vendo jogo de futebol. Não é dia para você ficar ocioso. Não é dia para você ficar em casa dormindo até 1h da tarde, meio-dia. É dia consagrado ao Senhor. Por quê? Quem o santificou? Foi o próprio Deus. A santificação, amados, do sétimo dia, faz com que a apartação do sagrado dentro do fluxo dos acontecimentos e a indicação do que? De um propósito para a criatura. Que Deus criou para quê? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, intrinsecamente em nós, na criação, nós temos, digamos assim, um dispositivo dentro de nós que nos leva a ter uma necessidade de relação com o Criador. Isso é ser feito em imagem e semelhança. Porque Deus colocou dentro de nós uma alma. E alma tem necessidade de religião. Tanto que todas as religiões pagãs aí, por que elas existem? Porque o homem em si, ele distorce tudo, mas ele não perde essa necessidade de ter um Criador, de ter um relacionamento espiritual com algo, nem que seja ele mesmo. Porque alguns, a religião deles é eles mesmos. Então, amados, o que Deus está instituindo aqui é algo para o homem. É algo para um relacionamento, é algo para corresponder ao seu Deus Criador. Amados, então deve existir no fluxo de acontecimentos um dia de propósito. Lembra lá, tem um livro, né? Um mês com propósito, né? Um mês de propósito. 40 dias, né? De propósito. Aí mistifica o 40 lá, porque é 40 dias que Moisés ficou no monte, 40 dias Jesus ficou no deserto, né? Aí começa a mistificar. Mas, amados, o que nós estamos vendo aqui nas Escrituras é um dia de propósito. Por quê? Porque nós, como criação de Deus, sendo feitos à imagem e semelhança do Senhor, e Deus separando um dia, o santificando, para que isso serve? Serve, amados, justamente para que o nosso propósito como criatura esteja estabelecido dentro das nossas rotinas, dentro das nossas prioridades. Ou seja, o homem não foi feito para se ver apartado de Deus. O homem não foi feito para se ver distante de Deus. O que o distancia de Deus? O pecado.
Santificar significa separar. Santificar significa consagrar. Mais tarde, como eu li os irmãos, Moisés escreveu o 4º mandamento. Êxodo 28. E tudo na vida de Adão, antes do pecado, agora eu quero que você pense em Adão antes do pecado, era exatamente como a lei do sábado exigia. Adão tinha suas atribuições? Vocês vão ver que sim. Ele executava, ele trabalhava em 6 dias, mas quando era sábado, o que Adão fazia? Ele parava e se dedicava ao seu relacionamento para com Deus. Em certo sentido, as observâncias do sábado de Israel pretendiam mostrar como a vida havia sido projetada na onde? Lá no Éden. Lembra que eu sempre digo aqui que, né, a redenção, claro que ela vai ser superior, né, ao Éden. Porque na glória não teremos mais possibilidade de pecar. Seremos totalmente devotos a Deus. Teremos relacionamento tão profundo com Deus que não terá mais interferência de nada. Ou seja, seremos melhor do que Adão. Melhor, porque Adão tinha possibilidade de pecar. Mas veja, a redenção, em certo sentido, ela é um resgate do início, do Bereshit. Porque quando Deus entra na nossa vida, quando Cristo realmente nos resgata, a limpeza interior, que nós vimos em Hebreus, né, da consciência, ela vai nos trazendo princípios, se você pensar, é tudo aquilo que Deus instituiu no início. Amados, é nesse aspecto que a lei de Moisés era apenas um lembrete cerimonial. O 4º mandamento é apenas um lembrete daquilo que já existia antes mesmo dela ser formulada. O 4º mandamento, amados, ele vem, se você pensar que coisa, né, impressionante. O 4º mandamento, ele está mesmo antes da própria lei, da própria tábua. Está antes de Moisés. Amados, esse aspecto da lei de Moisés era apenas um lembrete cerimonial daquilo que o plano original de Deus para a vida humana incluía. Então, consagrar um dia na sua semana, irmãos, o dia do Senhor, não é algo por causa da lei, não, é algo criacional, é propósito de existência do indivíduo. Se você não separa o dia do Senhor, você está indo contra o seu Criador. Você está distorcendo o propósito para o qual você foi criado. Será que é sério? Será que é importante? Será que tem um peso maior ver que Deus santificou e abençoou esse dia? O sábado, diz Jesus. Abra sua Bíblia, esse texto é muito importante. Marcos 2, 27. Marcos 2, 27. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, verso 27. E disse: o sabate foi feito para o homem, e não o homem para o sabate. Por que ele diz isso? Porque os fariseus, eles colocaram regras. Eles instituíram coisas a mais que Deus não instituiu. Mas Jesus, de certa forma aqui, amados, está reafirmando, ele está corroborando para o sabate de Deus. Ele está afirmando aqui que o sabate foi feito para o homem. Claro, porque Deus não precisa de sabate. Nós precisamos. Por que nós precisamos? Porque nós somos criatura. Então aqui está uma prova bíblica do dia do Senhor. Se você quiser grifar na sua Bíblia aí, ó, tá aí, ó. O próprio Cristo falando que o sabate foi feito para o homem.
foi feito para o homem. Aí o homem quer trabalhar no domingo. Amados, é uma distorção do propósito. Quando você pensa em propósito, o que você pensa? Eu penso o seguinte, da seguinte ilustração. Um martelo foi feito por um propósito, correto? Criaram um martelo para um propósito. Qual? Martelar. Arrancar prego, ajudar os marceneiros. Esse é o propósito. E o seu propósito como criatura, homem, qual é? Glorificar a Deus. Aí você não separa o dia do Senhor. Você fica dormindo, você não vem para a igreja, você faz tudo o que você tem que fazer. Vai para a casa do pai e da mãe, fica lá vendo novela, fica lá jogando papo pro ar, não fala de Deus, não pensa em Deus. Por que eu falo, aproveita o dia do Senhor, faz a sua provinha lá da IBD? Por quê? Porque ali você está buscando o Senhor. Pelo menos é, né? É para você ler aquilo, você meditar. Tem textos bíblicos lá na provinha? Tem muito texto bíblico lá, Israel? Tem, né? Precisa refletir. Tem as doutrinas bíblicas. Então não tem desculpa, irmão, para você não fazer prova da IBD. Não tem desculpa para você profanar o dia do Senhor. Dá para você pegar um livro sobre Deus e ler, e meditar, e conversar com seus filhos. Mas é um dia dedicado para o propósito. O propósito para o qual você foi criado. Para que eu fui criado. Hoje, graças a Deus, nós vamos passar aqui o dia inteiro, juntos, em comunhão. Mas a nossa conversação tem que ser o quê, irmãos? Sobre as coisas de Deus. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. Não é o dia do Corinthians, do Palmeiras. Não é. Não é o dia do Facebook, do Instagram. Não é. Hoje é o dia que Deus santificou e que o próprio Cristo disse que foi feito para o homem. Porquanto, segundo o texto aí, nele descansou. O dia de descanso é uma dádiva especial de Deus ao ser humano. É o presente de uma ordem para a existência, em que a ordem de dominar o restante da criação pelo trabalho é delimitada por aquilo que está implícito na santificação e na bênção do sétimo dia. Perceba que interessante, Deus deu uma ordem ao homem, domine, subjugue a criação. Correto? Porém, existe uma quebra nisso. Em meio a esse domínio, esse trabalho que o homem deve exercer, esse envio que eu e você também temos, ele deve ter uma pausa. Esse domínio ele é delimitado. E quem é que delimita? Um dia consagrado ao Senhor. Eles santificam, amados. É santificado aqui por Deus, é delimitado por Deus no sétimo dia. E no Antigo Testamento, o dom de Deus era recebido na celebração do sábado, irmãos. No Novo Testamento, o dia de descanso transformou em um dia de vitória. De vitória de quem? Jesus Cristo. Sobre o domínio da morte. O domingo. Por isso que o domingo é o nosso dia do Senhor. Porque se estamos falando de propósito, correto? Que é um dia criacional ao qual o homem foi criado. Aí se perdeu tudo com o pecado. Quem nos recriou? O Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo. Então esse dia foi ressignificado no dia em que ele ressurgiu da morte. Porque a ressurreição de Cristo, essa é a nossa vitória. Esse é o nosso propósito. Ele venceu a morte. E aqueles que creem nele, vivem. Para si mesmos? Não. Para o Senhor. São servos de Deus. Então, amados, o dia do Senhor nunca perdeu-se. O dia do Senhor sempre continuou. Por quê? Porque estamos falando entre propósito de criatura para com o Criador. Se você pegar as primeiras palavras dos 10 mandamentos, o que ele diz? Eu sou Deus que lhes tirou do Egito, da escravidão
quem é que fez isso conosco, irmãos? Quem nos tirou das amarras da escravidão de Satanás? O Cristo. O desejo do meu coração, amados, é que você saia daqui hoje contemplando o dia do Senhor. Compreendendo à luz da palavra de Deus qual que é a importância disso. E você vê que isso é tão sério que Deus imprimiu isso no Bereshit. Que Deus imprimiu isso no início de tudo. Está lá quando nada existia. Quando ele passou a criar, quando ele iniciou as coisas, ele já deixou lá o seu dia. Tem muitas denominações que têm aversão ao dia do Senhor. Falam, não, o dia do Senhor é todo dia. Claro, mas você trabalha todos os dias para a glória de Deus. Mas um dia é específico apenas para o Senhor. Para que seus trabalhos sejam voltados para Ele. E não rotineiros. Por quê? Porque Ele deu exemplo disso. Um dia ressignificado, amados. Nisso, em Cristo. Embora normalmente se aceite que o sábado cristão que nós observamos, considerado desde a criação, não é o sétimo, mas o primeiro dia da semana, como nós cremos. Ainda assim, sendo um sétimo dia, nele celebramos o descanso de Deus Filho e a conclusão da obra da nossa redenção. Podemos e devemos crer nessa instituição original do sábado e comemorar a obra da criação para a honra do grande Criador, que, portanto, é digno de receber em tal dia adoração, honra, louvor de todas as assembleias religiosas. Então, o Deus Filho ressignifica esse dia para nós. E por isso, irmãos, que a partir desse mês, todos os domingos, dia do Senhor, tem ceia. Por isso. Todos os domingos tem ceia. Porque se nós estamos reunidos em Cristo, e se o nosso propósito é encontrado em Cristo, seria uma grande incoerência se reunir aqui no dia do Senhor e não ter ceia. Que é justamente o ato, o sacramento que nos envolve, onde professamos a nossa fé. Ceia é sacramento, batismo também, irmãos. Só que sabemos que o batismo depende, né, da ação de Deus. Então aguardamos Deus agir. Mas ceia depende da ação de Deus? Nós já somos salvos em Cristo. Qual é a nossa obrigação, então? Com propósito para o nosso Criador? Celebrar a ceia. Todos os domingos. Você que está fora da ceia, deveria se incomodar muito com isso. Não participar da ceia é você perder, em certos aspectos, propósito. Você não ser batizado é também perder, em certos aspectos, propósito. Aonde você deveria, por natureza, por criação, se preocupar com isso. E por ser algo instituído pelo Senhor, ceia foi instituída pelo Senhor? Sim. Batismo foi instituído por Ele? Sim. Então deveria ser a nossa forma de nos congratular, agradecer, confirmar os nossos votos para com o nosso Criador. Em Cristo. Porque a diferença do antigo, estamos aprendendo em Hebreus, né? Qual é a diferença do antigo para o novo? Por que ressignificado? O próprio autor de Hebreus diz, porque a antiga aliança era fraca, não aperfeiçoava, ineficaz, e a nova, que é instituída em Cristo, essa aperfeiçoa. Então, o Gênesis já avisava isso. A chegada do Messias, a chegada do Redentor. E nós vivemos em qual época? Então, o adventista ele está errado em guardar o sábado? Sim, porque ele ainda está apegado ao dia cerimonial do Antigo Testamento. Ele não está olhando para o propósito. Ele não está olhando para o âmago do seu ser. Para o propósito, eu digo, para aquilo que é intrínseco na espiritualidade do dia do Senhor. E nós olhamos para isso. Nós olhamos para o que ele significa em Cristo.
Então, amados, é um dia ressignificado no nosso Salvador. E essa mudança, ela é bíblica, do sábado para o domingo? Sim. Desde o começo, os cristãos se reuniram no primeiro dia da semana. O texto que eu utilizei aqui para as ofertas é o dia que já marca ali o primeiro dia da semana. No terceiro dia, depois da crucificação, Jesus apareceu no círculo dos discípulos. Que dia? Domingo. Eles estavam reunidos, então, os discípulos. João, capítulo, você pode depois consultar na sua casa, mas anote aí. João, capítulo 20, verso 19. Eles estavam reunidos lá no primeiro dia da semana. Foi nesse dia que Jesus apareceu a eles. E no 8º dia depois desse, a saber, novamente no domingo, Jesus apareceu a Tomé, porque Tomé não estava junto, lembra? Tomé não acreditou. Aí eles estavam reunidos de novo, no mesmo lugar, no mesmo dia. Que dia que era? Domingo. E Jesus apareceu a eles. Desde então, os cristãos se reúnem todos os domingos. 1 Coríntios 16, verso 2, a qual eu li hoje aqui. Chamando o seu dia de descanso de dia do Senhor. Sabe onde você encontra essa palavra dia do Senhor? Apocalipse capítulo 1, verso 10. Foi o dia que João teve a visão escatológica. Dia do Senhor, irmãos. Está lá. Apocalipse 1, verso 10. Dia do Senhor. Ou seja, se João escreveu já denominando esse dia como dia do Senhor, significa o quê? Que isso já era uma prática e já era um rótulo que eles deram para o próprio dia do domingo. Então nós temos evidências bíblicas? Temos. Nós temos significado e propósito no dia? Espiritualidade? Temos. Por que não fazemos? Por que profanamos? Por causa do pecado. E você deveria se arrepender disso. Depois, amados, de toda a obra que empreendera na criação. Então Deus descansou, né? Ele abençoou, santificou, porquanto nele descansou, continuando no verso 3 aí, depois de toda a obra que empreendera na criação. E se você pensar que impressionante. Esse dia aqui é o primeiro dia de vida. O que ele criou no sexto? O que ele criou no sexto, irmão? Só o homem. E os animais terrestres. Olha aí, irmão. Lembrado do texto bíblico, hein? Então ele criou, tudo indica então que na parte da manhã ele criou os animais, né? Seguindo uma cronologia do texto. E na parte da tarde ele criou o homem. De vida instituída realmente. Qual foi o primeiro dia efetivo do homem, então? Sábado. O homem não foi criado e já se envolveu em algum trabalho. O primeiro dia efetivo do homem foi o descanso. Aí vem a pergunta: por que você acha? Por que você acha? O ser humano deve partir para o trabalho de que forma? Descansado. Você só inicia os seus labores a partir do seu descanso. E nós entendemos descanso como o sabate do Senhor. E não dormir, tá? No dia do descanso, seu único compromisso é qual? Encontrar-se com seu Deus. Por isso é importante não passar esse dia dormindo, mas o quê? Santificá-lo. Ao mesmo tempo, o dia separado e santificado por Deus é uma preparação para o último dom da salvação. Para o povo de Deus, o grande descanso sabático ainda não chegou. Porque aguardamos quem para nos fornecer esse descanso? Entrar no descanso depende do que, amados? Da vinda do nosso Salvador. O grande dia aguardado. Mas sabemos, se cremos nele, já entramos. Mas aguardamos a sua vinda. Abra aí Apocalipse 14, verso 13. E esse texto me fez refletir, irmãos. Esse texto me fez refletir. Apocalipse 14, verso 13. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo, escreve. Olha só. Abençoados, Deus fez o que esse dia? Abençoou?
Abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos. E olha o que complementa. E as suas obras seguem com eles. Analisando esse texto e pensando em obras, nós seremos julgados conforme as nossas obras. O texto está dizendo que as nossas obras nos acompanharão, correto? A forma como você viveu todos os seus domingos, você acha que vai ser contado? O que é no Senhor? Cadê? Abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. O que você acha que é morrer no Senhor? Ter fé, claro, arrependimento, estar sendo representado por Cristo, mas qual que é o reflexo disso na nossa vida? Viver com propósito. Viver para Ele. Está incluso o dia do Senhor? Está. Quão importante é isso? Quão importante é a cristandade olhar para o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso aqui, amados, é questão de viver para Ele. É questão da nossa fé. É questão do que nós fomos feitos, para que nós fomos feitos. Conclusão? Quando guardamos o sábado, no caso para nós, entenda o sábado como o nosso dia do Senhor, descansando dos nossos labores, reconhecemos. Qual que é a mensagem enviada? Reconhecemos que nossa vida é sustentada por Deus. Descansamos dos labores porque sabemos que nossa esperança está no Senhor, não em coisas. Aplica essa frase ao inverso. Quem não guarda o dia do Senhor. Qual que é a mensagem passada? Que você está no Senhor? Que você não está no Senhor. Que a sua vida é um ateísmo. Que o mais importante para você, ó, quem trabalha no dia do Senhor, que o mais importante para você e o seu Deus é quem é o seu trabalho. Não é Deus que te sustenta. Ah, mas pastor, e os cristãos que trabalham no domingo? Qual é o seu conselho? Prepare um bom currículo. Um bom currículo. Entra lá na Cato. Qual mais que tem? Vagas.com. LinkedIn. Vai em todas as agências de RH que tem em Mogi das Cruzes e despenca currículo lá, mas direto, toda semana fazendo isso. Até que o quê? Que você encontre um trabalho onde você se enquadre ao propósito para o qual você foi criado. Não perca o propósito. Imagina se o martelo deixar de ser martelando. O que será dos marceneiros, hein? Vai ter que ir com a mão? Pregar? E você se perdeu o propósito? Aí vem o texto de João 15 que eu preguei domingo passado. O ramo que não dá fruto? Jogado fora. Por quê? Perdeu seu propósito. Porque uma vinha é para dar o quê? Uva. E se você para de dar uva, para que você serve? Não é para desenhar a videira não, tá pequena. Mas é perda de propósito, irmãos. Olha como é sério. Então, que você saia daqui hoje pensando nisso. Pensando nisso. Hoje não é dia de você fazer mais nada. Não é dia de lazer. Não é dia de visitação. Né? Visitação que eu falo para lazer. Não é dia para isso. Hoje é dia do Senhor. Hoje é dia para você vir de manhã na igreja, já à tarde na igreja, à noite na igreja, até meia-noite na igreja. Hoje é dia para isso. Para você estar constantemente buscando a Deus. E amanhã, que é segunda-feira, você estar revigorado, você estar preparado, devidamente preparado para os seus labores, instituídos também por Deus. Ou seja, a sua vida permanece dentro do propósito em tudo que você faz. Só que você não santificar o dia do Senhor
tem um peso especial, porque ele abençoou e santificou. E você pense nisso. Amém? Deus te abençoe. Essa pregação entra em complemento do 4º mandamento que eu já fiz lá, né, quando eu expus aqui a lei. Tá bom? Então, se você ouvir as duas que estão gravadas, você vai ter um entendimento completo, acredito eu, sobre o dia do Senhor. Tá bom? Deus abençoe os irmãos, vamos orar.